Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou o Matheus, eu tenho formação em psicologia e, embora eu não faça atendimento, eu estou aqui por uma necessidade, né? Porque está faltando psicólogo católico no mercado. E está faltando bons psicólogos e me convidaram para novamente falar desse tema, depressão. Primeiro eu queria fazer uma brincadeira, eu estou aqui sob protesto, porque eu gostaria de falar sobre coisas muito mais divertidas, porque eu tenho mestrado em artes, né? Eu queria estar aqui falando sobre banalidades, cinema, que é a minha formação, falando sobre filme, não, estou falando aqui sobre depressão. Vai fazer o quê, né? Alguém precisa falar sobre esse assunto. E, embora eu esteja afastado da clínica há muitos anos, não vou falar quantos anos porque eu entrego a minha idade, né? Embora eu esteja afastado da prática da psicologia, me assusta muito a forma como a psicologia vem sendo tratada hoje em dia. Eu queria comentar isso com vocês também, que eu estava pensando muito sobre esse assunto, e aí, como seria dar novamente esse tema, mas estou vendo que só uma pessoa está aqui da palestra que eu dei, foi em setembro, foi a mesma palestra. Então eu acho que vai ser legal porque vocês vão aproveitar também. De qualquer maneira, eu conversei com o Instituto, aqui o pessoal do Instituto, eu me dispus, na verdade me ofereceram a oportunidade de, nos próximos meses, falar sobre espiritismo. Mais assunto chato, né? Eu aqui doido para falar, né? Falar de filmes, falar de Hitchcock, falar de não sei o quê. Não, vou falar de espiritismo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Então, porque uma das coisas que eu pretendo falar também é o aspecto psicológico, trazendo um pouco para a psicologia. Eu queria abrir um pouco o assunto, porque quando a gente estuda meia hora de psicopatologia, a gente põe a mão na cabeça e fala como é que um espírita pode ser psicólogo, como é que um psicólogo pode ser espírita, né? Porque tá tudo ali no manual do Karl Jasper. Karl Jasper foi um filósofo alemão e psiquiatra e autor de um clássico da psicopatologia, Psicopatologia Geral, de 1909, que ainda é a referência. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu acho que a gente tem que ler os clássicos para compreender a psicologia. E uma coisa que tem me assustado muito, quando eu me formei, a coisa já estava desandando bastante, porque não existe mais psicologia, existe ideologia. E é uma frustração muito grande, porque as pessoas não estudam. É assustador. É uma coisa assim, que se você pega o Psicopatologia Geral, do Jaspers, você vai ficar assustado, porque tá tudo lá. Tá tudo lá. E hoje, por várias questões, que eu acho que é importante que vocês leiam Maquiavel Pedagogo, para que a gente consiga compreender, que a gente conheça a obra de um psiquiatra alemão chamado Kurt Lewin. Agora me apertou. Eu não lembro se o Kurt Lewin era... Eu acho que ele era psiquiatra. Eu não sei, eu não lembro da formação dele. Meu Deus, me desculpem. Mas Kurt Lewin, ele fez uma série de estudos sobre... que foram muito importantes na psicologia social, sobre manipulação das massas, porque a intenção dele era muito nobre. Ele queria desnazificar a Alemanha. Falando rapidamente, sem sair muito do tema, né? Eu estou começando aqui a falar sobre psicologia, sem sair muito do tema, porque a gente... quando a gente tenta compreender o que foi o nazismo, né, teria que ser um curso inteiro. Eu tenho formação em história também. E a maioria dos historiadores se atrapalha bastante ao tentar explicar o nazismo. Daí você estuda um pouco de psicologia e estuda um pouco de cinema. Um dos meios que os nazistas conseguiram adeptos foi o cinema. Isso aí outra hora eu conto para vocês. É mais divertido. E as técnicas de manipulação, elas foram muito desenvolvidas, inclusive, pelos próprios nazistas. Manipulação das massas. O Kurt Lewin, ele fez uma série de estudos para tentar reverter esse quadro, né?
Isso no pós-guerra. E hoje os estudos deles são usados e foram aprimorados para continuar manipulando as pessoas. E, em linhas gerais, descobriu-se que as pessoas, infelizmente, tendem a ter um comportamento de manada, né? Você faz experiências, você faz testes, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando você coloca pessoas dentro de um grupo de controle, você mostra um círculo vermelho, e aí algumas pessoas... Estou citando um exemplo aleatório, tá? De uma experiência. Então vamos supor, você coloca um grupo de controle para fazer experiência com 10 pessoas, você coloca 4, 5 infiltrados nesse grupo, e as pessoas começam a falar que o círculo é verde. Isso confunde as outras pessoas que estão na sala e elas se sentem constrangidas. Por incrível que pareça. Então, em linhas gerais, a gente está vendo isso hoje. Você não precisa estar certo. Você precisa saber coagir a maioria das pessoas. Isso foi um dos estudos do Kurt Lewin. Ele descobriu entre essas outras coisas. Eu queria comentar isso primeiro para salientar que, infelizmente, a psicologia se tornou hoje uma mera reprodução de ideologia. E a gente vê isso com a ideologia de gênero, para citar um exemplo. Então, é lamentável que os psicólogos não estudem. Os psicólogos não se comprometem com a ciência. E hoje o que você tem é muita propaganda nas universidades. Quando eu fiz psicologia, já estava começando. É engraçado que eu sentia, isso não vai acabar bem. Está muito pior do que eu consegui imaginar. Eu achei muito simpática. Quando eles fizeram a propaganda da palestra de setembro, eles colocaram o pai de Cebolinha e o Cascão. Eu achei muito simpático. Coloquei aqui para ilustrar, porque a depressão não deixa de ser uma forma de confusão mental. Queria comentar aqui também que é um tema que mexe comigo, porque eu tive uma tia-avó que teve um estado tão grave de depressão que ela faleceu em decorrência disso, né? E não deixa de ser um tema que me sensibiliza, principalmente porque na época eu não tinha o preparo para lidar com isso, e é uma coisa que eu sinceramente, eu me cobro. Então também é uma forma de eu, não diria compensar, né? Mas é uma forma de eu colocar esse conhecimento para frente. Porque a maturidade intelectual também depende da sua vivência, né? Mas eu me cobro, acho que foi muito despreparo. Mas de qualquer maneira, e o caso dela era um caso de depressão que se agravou de tal forma, se agravou de tal forma que gerou sintomas psicóticos. Ela veio a falecer depois. Foi um período muito difícil na minha família. Minha mãe faleceu um mês antes e tudo mais. Esse tema mexe um pouco comigo. Eu vou comentar sobre os tipos de depressão aqui. Primeiro, eu queria justamente definir para vocês o máximo o que é depressão. Primeiro, eu gostaria de comentar sobre os critérios de normalidade, que já é um problema para hoje em dia. Por quê? Por causa do relativismo. Isso daí todo mundo se lembra do nosso querido Papa Bento XVI falando da ditadura do relativismo. Na psicologia começa com a dificuldade de se definir o que é doença. Então chegou num ponto de que você é que é o doente se você falar que o Jorjão não é a Melissa. O doente é você. Então, e você tem um Supremo Tribunal Federal que vai te botar na cadeia como crime inafiançável se você falar, não, a Melissa não é a Melissa é o Janjão, é o Jorjão. E você vai me desculpar, mas não é a minha percepção de mundo que está alterada, né? Então, isso por quê? Isso por causa do relativismo. O relativismo ele abre as porteiras para todo esse tipo de aberração. E cadê o Gabriel para dar aula para a gente sobre nominalismo, né?
que é a parte da filosofia que começou a desandar tudo no século XIV. Nós estamos precisando... Gente, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou apostar na Mega Sena, eu vou ganhar sozinho e vou bancar esse pessoal tudo para estudar. Filósofo, psicólogo, vou pagar tudo. E filósofo e sociólogo também. Porque tá difícil, tá difícil. Você tem psicólogos trabalhando e isso aqui, isso daqui para mim já é uma coisa muito complexa, porque eu já estudei com essa discussão aqui. Porque nós temos diferentes critérios de normalidade. Então, se o sujeito começar a comer caco de vidro, não, ele está se prejudicando. Mas e se ele comer outra coisa, se ele comer fezes? Pode ser. Então, você já vai começar a discutir isso daí. Por quê? Não. Se não te prejudica, tudo bem. Né? Mas vamos começar com esses critérios de normalidade, porque comer caco de vidro é difícil, né? O primeiro caso que nós entrevistamos, a minha turma entrevistou, a gente faz algumas entrevistas no curso de psicopatologia no hospital psiquiátrico. E o primeiro caso, a gente nunca esquece, foi de um sujeito que comeu caco de vidro com gilete e bebeu óleo de máquina de costura, um coquetel. E ele não morreu, né? E eu fico imaginando como é que eles tiraram da barriga dele. Tiraram caco de vidro, tiraram gilete, tiraram óleo de máquina de costura. Nós entrevistamos, né? A turma entrevistou, na verdade a professora entrevistou, a gente ficou assistindo tudo lá assustado, né? Com aquela cara assim né? Mas a pessoa tá bastante medicada, então claro que não haveria riscos. Mas a própria história do sujeito já é uma coisa que assusta. Isso daí é fácil, digamos assim, definir. O cara está transtornado. Embora eu garanto para vocês que hoje em dia você vai encontrar psicólogos que defendam que não, porque veja bem, fez mal a ele, mas é uma experiência, blá, 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 blá. Vamos lá. Os diferentes critérios de normalidade. Primeiro, ausência de doença. Pessoa que não é portadora de um transtorno mental definido. Bom, isso é complicado porque você pode simplesmente não ter descoberto ainda o que a pessoa tem e diagnosticado. A própria prática do diagnóstico ela é muito complexa. O diagnóstico ele tem que ser uma ferramenta no auxílio do tratamento. Ele não pode engessar o tratamento. E, infelizmente, o pessoal que faz a terapia, muitas vezes com medo de perder o cliente e perder a boquinha, eles fincam que a pessoa tem aquilo mesmo e não pode mudar o diagnóstico, porque de repente você muda o tratamento e você muda a forma de intervenção. Você tem que ser honesto. Se você não está dando conta do caso, se você está percebendo que o caso tem outras nuances, não vai adiantar você receber uma pessoa que está com estresse pós-traumático. Conte-me sobre sua infância. Porque eu sou psicanalista, eu não posso perder esse cliente aqui porque eu tenho que pagar o aluguel da sala. Olha, isso não vai dar certo. Você está com um problema definido, você tem que resolver esse problema. Se você não é capaz, você tem um amigo lá, porque você balança a árvore e cai 10 psicólogos, então você tem um amigo que mexe com comportamental, humanista do Carl Rogers e tudo mais. Liga para ele, olha, eu tenho um paciente para te passar, eu vou indicar você. Então, a ausência de diagnóstico ou estou comentando aqui sobre o diagnóstico, né? Desculpa, gente, eu não quero sair muito do assunto, porque nós estamos falando do critério. Mas o diagnóstico, ele não pode ser uma camisa de força, ele não pode ser uma armadura, ele não pode ser algo inflexível. E se você não conseguiu definir o diagnóstico ainda, isso não quer dizer que a pessoa não tem algum problema, certo? Idealização. Norma ideal socialmente constituída depende de critérios socioculturais, da adaptação da pessoa a normas morais e políticas da sociedade. Quer dizer, se você segue determinada corrente política, você são.
Se você votou no Bolsonaro, você é um fascista, você é um nazista, você é isso, você é a pior criatura do universo. Então você é um doente. Etc. Não vamos tirar o nosso da reta, não, porque deve ter muito... até não diria muito, mas deve ter uns eleitores do Bolsonaro aí meio assanhado também. Mas quando os regimes ditatoriais e totalitários, eles fazem isso. Eles colocam uma norma e você tem que seguir aquela norma. Se você não seguiu, você tem algum problema psiquiátrico. Você não se adaptou. Você tem que se adaptar a essa norma. Estatística, diferente critério normal. Estatística normal é o que se observa com mais frequência. Em parte, mas esse critério é incompleto. Não é porque é frequente que necessariamente ele vai ser o saudável. Tá? Bem-estar. Essa definição é da Organização Mundial de Saúde. Se você está bem, né? Se você fumou um baseado de maconha, desculpa, baseado de maconha é pleonado, né? Se você fumou um baseado, chegou aqui doidão, chegou bem, você está bem. Muito bem. Beleza. A gente sabe que isso também está incompleto, porque você pode mascarar os seus problemas com drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Você pode mascarar com drogas alucinógenas ou simplesmente substâncias que te deixem bem. Você pode viver na base do Prozac. Ainda está usando Prozac? Eu nem estou por fora. Desculpa que é uma falha minha. Eu não estudei muito, que eu deveria ter estudado, farmacologia. Uma coisa que falta muito no Brasil é estudo. Gente, eu quando fiz estágio, a gente estudou sobre alcoolismo. Foi sobre saúde mental e trabalho. Então eu peguei caso de deprimido, eu peguei 2 casos. Tinha um maníaco, depressivo, e o outro com uma depressão profunda. E havia casos de alcoolismo. O maníaco depressivo estava diagnosticado como alcoolismo também. Então, se vocês acreditarem que não havia bibliografia em português sobre alcoolismo, sobre estudos de alcoolismo, não havia uma bibliografia significativa. E não existiam muitos estudos sobre alcoolismo, sobre depressão, sobre remédios no Brasil. E eu estava observando que o que se tem é insuficiente para você fazer um quadro da porcentagem da população brasileira que está tomando remédio, quais são esses remédios são muito caros, com qual frequência estão sendo receitados pelos médicos, pelos psiquiatras dos postos de saúde. E isso é uma coisa muito séria e você não tem estudos sobre isso no Brasil. Você não tem estudos, né? Não estou falando de um estudo, um artigo aqui, um artigo ali. Estou falando de estudos sérios para você fazer um quadro, para você identificar e para você ter uma noção do problema que você tem no Brasil. Né? A gente não tem uma noção do problema do alcoolismo no Brasil, da medicação no Brasil. Não tem. Por incrível que pareça. Se você... porque quando você fala em bem-estar, você pode perfeitamente administrar consumo de cocaína durante a vida. Você tem casos de pessoas que usam cocaína por 30, 40 anos, estão bem. Estão bem. E aí, como é que fica isso? É saudável? Né? Essa definição também é bastante insuficiente, porque ela mascara o problema. Ela não é apenas incompleta. Essa normalidade funcional, ela é bem interessante também. A pessoa não sofre nem provoca sofrimento ao outrem. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento que é disfuncional. Temos aí um problema, porque você vai esperar, então, a pessoa sofrer
provocar o sofrimento a outra pessoa, né? Quer dizer, é meio assim, você pega um carro a 120 por hora numa estrada sinuosa, o carro não tem manutenção adequada. Não, enquanto não bateu, enquanto não capotou, enquanto não arrebentou com a cara no muro, no barranco ou em outro, no caminhão, tá tudo bem, não é? Normalidade como processo, desenvolvimento psicossocial da pessoa. Normalidade subjetiva, depende da percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde. Os maníacos, por exemplo, são as pessoas mais felizes do mundo, não é? Dentro desse critério. Critério operacional, critério arbitrário com normalidade definida a priori. É o psiquiatra que vai definir essa normalidade. O que é a normalidade? Não é? De um modo geral, esse livro eu recomendo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, Paulo Dalgala Rondo. De modo geral, pode-se concluir que os critérios de normalidade de doença e psicopatologia variam consideravelmente em função dos fenômenos específicos com os quais trabalhamos e também de acordo com as opções filosóficas do profissional. Eu discordo frontalmente. Trouxe essa definição para que vocês compreendam o que é o padrão na psicologia, e eu falo que eu discordo, eu desconcordo de você, né, professor Paulo? E olha que o livro é bom, mas eu trouxe esse parágrafo aqui para discordar dele, para mostrar para vocês que é isso que você está discutindo numa faculdade de psicologia e já há muitas décadas. Os critérios de normalidade de doença variam consideravelmente em função dos fenômenos específicos, de acordo também com as opções filosóficas do profissional. Se o sujeito defende a ideologia de gênero, ele vai achar maravilhoso o dia que o Jorjão chegar lá com um salto desse tamanho, né? E todo mundo vai ter que chamar o Jorjão de Michele. E aí? Né? Então, uma coisa que eu achava interessante é que você lê nesses textos, nesses artigos, o transe. Porque o delírio, porque a alucinação. O que é alucinação? Grosso modo, a alucinação é uma alteração na sua percepção. Então, você pode ter a alucinação tátil, a alucinação auditiva, a alucinação visual. A alucinação visual é a mais marcante. Mas existem 5 tipos de alucinação. Porque a alteração na percepção, exceto quando é transreligioso. Como assim transreligioso? Não, porque aí é uma questão cultural. Como assim questão cultural? Se o sujeito está vendo Nossa Senhora, bom, espera um pouco. Abrindo um parênteses, nós sabemos o quanto que a igreja é cuidadosa na análise das, entre aspas, as aparições de Nossa Senhora. Oficialmente, a igreja nem considera como aparições. Ela aceita e incentiva o culto daquilo que ela reconhece. Ela pode silenciar e deixar o assunto quieto, e às vezes ela pode até proibir. Mas no caso de Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, a igreja aprovou depois dos milagres que aconteceram e tudo mais, depois daquilo estar demonstrado através de milagres. Não é porque fulaninho viu Nossa Senhora que a gente vai aliviar e de não investigar se há a possibilidade de ser um surto psicótico. Eu entrevistei pessoas no hospital Raul Soares, lá em Belo Horizonte. Eu lembro que eu entrevistei uma senhora que via Nossa Senhora, uma senhorinha que batia uns papos com a Virgem Maria. E aí, isso é uma questão cultural? A pessoa está lá num delírio e você vai, não, é uma questão cultural, deixa ela delirando, né? Não, a pessoa se vê como mulher, deixa ele delirando.
o critério que eu prefiro, não me venha com subjetividade, vou demonstrar aqui, é a liberdade da pessoa, é a capacidade da pessoa de ser livre, de exercer sua liberdade. O senso de realidade, o senso de humor e sentido poético perante a vida, de acordo com a orientação fenomenológica e existencial. A doença mental é o fechamento do ser. O ser humano mentalmente faz escolhas, ainda que no seu íntimo, pois seu espírito é livre e ele percebe e usufruta dessa liberdade. A saúde mental está intimamente ligada à capacidade de julgamento e percepção da realidade. Isso é saúde mental. O resto é trololó, você vai ficar discutindo. Então, falando de uma forma bem sintética, a saúde mental de um sujeito, ela está ligada com a sua capacidade de percepção, de escolha, de julgamento. Quando essa capacidade está alterada, começa a neurose e aí é um caminhão desgovernado, porque a tendência da doença mental é ela ir se agravando. A doença mental ela não melhora. Eu gosto de filme pipoca. Você já viu Uma Mente Brilhante? Pois é, porque o filme lá é bom, por quê? Porque é uma aulinha. Claro que tem os exageros de Hollywood. Mas quando você vê que o personagem do filme, ele toma consciência da própria doença e ele começa a julgar as próprias alucinações, a partir do momento que ele começa a distinguir a percepção falsa da percepção verdadeira, ele se você se lembra, ele tinha uma menininha que ele tinha uma visão. A menininha não crescia. Passavam uns anos, passou anos, a menininha continuava lá. Aquele despertar dele é fantástico. E, infelizmente, isso acontece numa minoria dos casos, infelizmente. O processo da psicose é muito triste porque a tendência é ir se agravando. E uma coisa que me deixa muito triste é que já existe, não é só a medicação, mas já existem meios dos psicólogos lidarem melhor com essas questões. Porque a medicação, é claro que ela, em muitos casos, ela é necessária, mas ela sozinha ela não vai resolver o problema, porque a magia está em tirar a pessoa do delírio. Quem tem caso de alcoolismo na família, e eu tive 2 primos, né? Uma prima e um primo, falando assim, meu primo inclusive faleceu, você percebe a dificuldade do alcoólatra, o alcoólico, se reconhecer doente. Vamos usar o termo doente. Reconhecer o problema. A dificuldade é muito grande. A dificuldade do deprimido reconhecer a própria doença. A dificuldade de quem sofre um transtorno mental de reconhecer a doença. Vamos falar com todo respeito. A dificuldade dessas pessoas com transtorno de identidade de gênero. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso é um escândalo. Meu Deus, isso me desespera. Estão transformando o mundo num hospício. Não é possível. Veja, agora é falta de respeito falar com um maluco. Cara, você está maluco. É um crime. E você tem as pessoas fomentando o delírio dessas pessoas. É um crime. Outro dia, Facebook, né? Eu ainda vou desativar meu Facebook. Veja as imagens emocionantes. Você fica rindo, né? Veja as imagens emocionantes do momento em que um homem trans, eu ainda não consegui, homem cis, homem trans, que um homem trans acorda de uma cirurgia de gênero e agora se vê como homem. A coitada da moça amputou os seios. A operação é extremamente dolorosa. A moça nunca vai ter um pênis, um órgão sexual masculino de verdade. Vai ter que tomar uma pancada de hormônio, vai ter câncer, vai continuar delirando, e o pessoal bate palma e acha isso bonito, e fala, olha que emoção. Meu, isso é uma tragédia, isso é uma desgraça, isso é um delírio, isso é um crime,
Essas pessoas tinham que estar presas. E quem está preso é você. Vai passar a lei da homofobia, vão pegar esse vídeo e vão me prender. Quer dizer, é claro que virou um hospício. É por isso que nós precisamos de bons psicólogos. E nessa hora é a hora de dar o chute na porta. Porque quando a revista Veja comete um crime de falar que tem 1 milhão de transgêneros no Brasil, porque o número correto, a literatura médica, o que ela fala? Você tem 1 em 30 mil homens com transtorno de identidade de gênero e 1 em 90 mil mulheres com transtorno de identidade de gênero. Esse é o número clássico. Voltemos aos clássicos. Daqui a pouquinho eu vou falar por que a psiquiatria, entre aspas, não evolui. A medicação evolui. Mas a nosologia dos transtornos mentais, ela está lá empacada. O que é nosologia? Calma. Então, quando a revista Veja publica uma matéria criminosa, colocando uma criança trans e colocando um número sensacionalista de 1 milhão, cara, isso é caso de fechar a revista, isso é caso de prender o jornalista, isso é um escândalo. E estão lá divulgando, isso não é uma fake news, isso é um crime, tá? E estão fazendo um crime com a cabeça desses pais com o cérebro de minhoca, né? Seu filho é trans. Ah, a menina cismou. Eu tenho uma amiga minha que falou, caramba, eu ia virar trans, eu ia virar homem, eu ia virar macho, que eu gostava de brincar de carrinho, eu saía uma menina bonita até, tal. Eu gostava de sair na rua descalça, brincava com os moleques, gostava de brincar de carrinho. Eu era um trans, eu sou um trans que não deu certo, então. Quer dizer, isso é um escândalo, né? Bom, enfim, quando você vê que essas pessoas são incentivadas, inclusive, a perderem a sua capacidade de julgamento, porque quando você se olha no espelho, pô, tá lá um sujeito barbado, tá lá um sujeito com órgão sexual masculino, tá um sujeito peludo, olha os ombros. Meu, isso aqui não engana, até o pomo de Adão às vezes pode enganar, né? Põe um colarzinho, por exemplo, porque, bom, um ombro, meu. Um ombro não engana, isso aqui, né? Quando o cara olha isso e fala, eu sou a Melissa, ô meu irmão, tu não é a Melissa. Quer dizer, quando a pessoa perdeu essa capacidade de discernir, é claro que essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de carinho, essa pessoa precisa de compaixão, essa pessoa precisa de paciência, você precisa trazer essa pessoa de volta à realidade, que é o processo da psicose. A psicose, ela é o alinhamento progressivo da realidade. Cara, o travesti Rogéria, ele tinha uma sanidade incrível, tanto que o pessoal do LGBTWXYZ, eles não gostavam dele. Ele falava, eu nunca vou ser mulher de verdade. Esse pessoal tá pensando o quê? Quer dizer, ele conseguia separar o que é a ficção e o que é a verdade. Eu não vou entrar no mérito. É claro que o cara tinha um grau de piração, mas ele administrava isso. É por isso que o psicólogo não deve trabalhar com diagnóstico fechado, com noções de personalidade fechadas. Por incrível que pareça, o Freud não trabalhava com isso. A comportamental muito menos. A comportamental nem define personalidade. Porque é um processo de desenvolvimento, o nosso processo de desenvolvimento psíquico, ele dura a vida inteira. Tá? Eu sou contra qualquer teoria fechada da personalidade. Contra no sentido de que esses modelos tendem a engessar um diagnóstico, tendem a engessar o tratamento, tendem a engessar a compreensão do paciente, do paciente pelo terapeuta. Se ele vai pegar um modelo fechado, vocês conhecem a história do leito de Procusto? Procusto é um personagem da mitologia grega que ele era muito bonzinho. Chegava... Maurício, quanto você mede, hein? Você é alto? Você é alto. Os padrões dos nanicos aqui, você é alto. A cama do Procusto tinha 1,70 e 1,78, porque eu vou me sacanear também. Se você chegasse na casa do Procusto, ele ia te oferecer o leito para dormir, só que você era maior que a cama. Então ele ia esperar você dormir
E aí ele ia cortar um pedaço dos seus membros para você caber na sua cama. No meu caso, se eu fosse dormir na cama dele, eu tenho 1,74. Ele ia me espichar, ele ia pegar os meus braços e minhas pernas e alongar, né? Ia me alongar até distender meus músculos para que eu coubesse no leito dele. Porque ele era um cara tão bonzinho que a cama tinha que servir, mas era a cama que, né? Não era a cama que tinha que servir para a pessoa que tinha que servir na cama. O que as pessoas fazem muito nas ciências humanas, eu vou falar das ciências humanas, é utilizar uma teoria para se adequar, uma realidade para se adequar à teoria. Então não é a teoria que tem que se adequar à realidade. O marxismo deu errado? Bom, não, é a realidade que deu errado, não é o marxismo que deu errado. Claro que, grosso modo, porque atenção para o parênteses, quando a gente vai estudar a escola de Frankfurt, quando a gente vai estudar Marcuse e Adorno, etc., e o Gramsci é outra coisa, mas é da mesma patota, né, digamos assim, a gente vai ver que eles estão tentando adaptar a teoria para adaptar a realidade também. Mas, fecha parênteses, normalmente você tem uma postura teimosa dos cientistas sociais que querem adequar de todo jeito a sua teoria, a realidade à sua teoria. Então, se a realidade não está se adequando, é a realidade que está errada. Então, você tem que entupir as pessoas de ideologia de gênero para se adequar à balela de que sexo é uma construção social, né? Inclusive, nós estamos precisando de psicólogos para estudar Lacan. Lacan é um servo do Satanás. Eu detesto. Alguém já estudou Lacan? É horrível. Ele escreve muito empolado. Freud escrevia que era uma beleza. A escrita do Freud é muito fácil. Freud escreve muito bem. Freud é sedutor. Uma pessoa, antigamente, né, uma pessoa de 8ª série conseguia ler Freud sem problemas. Antigamente, né? 8ª série de 1980. Mas o Freud ele é de uma leitura fácil e bastante sedutora. E nós estamos precisando de quem lê Lacan, porque parece que a ideia da ideologia de gênero vem de Lacan, vem de uma... Gente, desculpa que já estou eu estou igual desfile de escola de samba, né? Já estou saindo do assunto. Agora eu estou saindo do assunto, eu peço desculpas, tá? Vou falar rapidamente porque eu já comecei. O Freud ele tem uma visão que a sexualidade da criança ela vai se construindo na primeira infância e a criança passa por uma fase bissexual. O Lacan vai desenvolver esse conceito e a ideologia de gênero, segundo alguns autores, ela tem origem aí, no desenvolvimento que Lacan faz dessa definição de Freud. Agora, o Freud ele não vai defender que é natural que o ser humano seja bissexual. Deixa eu falar até baixinho. O natural para o Freud é a heterossexualidade. A homossexualidade não está nesse pacote do Freud, não. Quando a gente lê Freud, a gente se surpreende com muitas coisas, positivas e negativas. Mas sobre Freud, vamos ver aqui, porque lá estou eu saindo do tema, vamos voltar aqui para a depressão. Embora eu espero que vocês compreendam que eu estou fazendo uma contextualização da psicologia e dos transtornos mentais de uma forma geral, justamente porque normalmente a depressão está associada a uma série de fatores que provocam uma distorção da realidade por parte do deprimido, tá? Então, o que eu gosto de frisar é que o conceito que nós temos que usar para a normalidade é a capacidade de julgamento do sujeito, a capacidade de julgamento do paciente. Ele não é um bichinho que você manipula, tá? Quer dizer, ele é. Daí você fala com ele, você não é o João, você é a Melissa. Bom, dificuldades no estudo das doenças mentais, as definições. Eu vou falar rapidamente disso aqui, que isso é bem teórico, né? Sintomas. Sintomas são as queixas que um paciente relata ao profissional de saúde em uma consulta. Doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doença é qualquer ausência de saúde acompanhada por alterações do estado de equilíbrio de uma pessoa em relação ao meio ambiente. Daí a dificuldade de você analisar simplesmente esse conceito para uma pessoa que está se sentindo bem. Olha, eu cheiro cocaína há 30 anos, sempre administrei muito bem o uso e eu estou muito bem. Aí no dia seguinte ele vai lá, cheira, tem uma concussão, tem um derrame,
Um belo dia, bom, ele não está mais bem. Ele morreu, né? Mas é uma coisa interessante, quando a gente vai estudar drogas, vocês desculpem, eu não estou por dentro de como é que está o consumo de cocaína no Brasil e tal. Não sei se existe alguma estatística sobre isso. Mas há uma dificuldade muito grande de lidar com a cocaína por causa disso. A cocaína é uma droga que ela é, entre aspas, administrável. E ela normalmente dá problema porque os engraçadinhos misturam a cocaína com outras drogas, né? Um caso muito triste que marcou uma geração foi a Elis Regina. Elis Regina usou remédios, álcool e cocaína. Deus me perdoe, tadinha, ô burra, né? Eu sou poeta e não aprendi a cheirar. Outra que é a Cássia Eller, né, coitado. Mesma coisa, você vai misturar cocaína. Gente, vocês querem morrer? Hoje eu tô atacado, né? Vocês querem morrer? Dica, cheira uma carreira e toma uma pinga. É batata. Principalmente se vocês não estão acostumados. Porque a cocaína ela tem um efeito de acelerar, te dar uma taquicardia, e o álcool tem um efeito reverso. Então, o coração é como se você acelerasse um carro a 150 por hora e brecasse de uma vez. Olha, o seu coração vai ter um problema. Então, os casos de overdose normalmente acontecem com a mistura da cocaína com álcool, com remédios que tem esse efeito, né, de diminuir os batimentos cardíacos. Então, é um perigo misturar isso. Gente, eu tô chato hoje, eu tô inconformado. Quer dizer, quando você vai fazer nesse sentido, por favor, não me interpretem mal, mas uma campanha de esclarecimento sobre o uso de drogas deveria passar por esse tipo de esclarecimento. Olha, gente, droga, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Você quer brincar com a sua saúde? A consequência de você usar isso vai ser isso. Não é? Eu acho incrível que a frescura é tão grande que você até mudou o nome dos órgãos. Agora não é órgão contra as drogas, é o órgão do governo sobre drogas. Teve um material muito sem vergonha lá na prefeitura de Belo Horizonte. Eu sou funcionário público, trabalho lá. Teve um material muito sem vergonha uns anos atrás. Drogas. Quem usa, se informa. Quem não usa, não deda. Estavam distribuindo para os jovens isso. Tá? Olha, gente, é um descalabro. É um descalabro. Tudo isso para todo mundo ficar bem, para ninguém mais ficar doente. Porque doença, eu não estou me sentindo bem, beleza. Se eu não estou me sentindo bem, só porque você lê isso, você estuda isso, você fica mal, né? Síndrome. O termo síndrome tem origem na palavra grega síndrome, que significa reunião. Quando trazida para o universo médico, a síndrome é definida como uma reunião de sintomas e sinais que estão associados a mais de uma causa, que quando, às vezes por preguiça, não deveria ser, porque às vezes não é uma síndrome, é um transtorno. Você coloca a depressão como uma síndrome. É verdade, porque a depressão ela pode estar associada a muitas causas e ela pode ser agravada por diferentes causas e ela pode estar associada à ansiedade. E ela pode criar um quadro bipolar, por exemplo, né? E no caso da minha tia, ela pode agravar para sintomas psicóticos, porque minha tia, infelizmente, nunca recebeu um tratamento adequado. Um transtorno é uma alteração na saúde que nem sempre está associada a uma doença propriamente dita. Normalmente o termo está associado à ordem mental e psicológica. Então, essa alteração, o transtorno, essa daqui é o Coringa, né? O cara teve um piti, ele teve um transtorno. Por quê? Porque não deu nada no exame dele. E, infelizmente, você tem casos... Gente, o mundo, o universo das doenças mentais, ele é fascinante, mas ele é muito triste. Então, você realmente tem que ter uma saúde mental bastante equilibrada para lidar com isso. Porque você vai ver casos terríveis. E você vai ver casos que a ciência médica
ela não consegue explicar, e eu acho que ainda não vai conseguir explicar por décadas. E eu vou explicar, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. Então, de repente, do nada, você tem um surto psicótico. Vou contar rapidamente um caso que a gente estudou, de um sujeito que teve um surto no trabalho e de repente, ele teve que ser contido para não pular da janela. Daí chamaram, isso já tem mais tempo, já tem mais décadas, chamaram o Pinel, na época, levaram ele, camisa de força, uso desnecessário, desmedido de força física, aquela coisa toda. Levaram ele, não comunicaram à família, colocaram ele colocaram ele em isolamento. 3 dias depois a família encontra ele estava isolado numa camisa de força. O delírio, ele estava em outro planeta, o camburão era a nave espacial, e o delírio foi prolongando, por quê? Porque ele não teve atendimento adequado. E aí é que a turma da luta antimanicomial deita e rola. Aí você vai lá no Cal e Jaspers, como proceder no caso de surto? Uso da força somente quando for estritamente necessário. Aí você chora. Porque o caso de um surto... E como que ele teve esse surto? Ninguém sabe. E fica pior ainda quando ele está com uma saúde mental mais debilitada, ainda depois de 3, 4 dias de isolamento. Ele foi, então, preso. O delírio dele foi se agravando com a experiência. Ele foi preso por alienígenas, raptado. O camburão era a nave espacial. Ele foi jogado numa cela com camisa de força e parede acolchoada. Era o outro planeta. E ali ele foi alimentando o delírio. E aí você tira essa pessoa depois de 4 dias de delírio, o que vai sobrar? O que vai restar dela? Né? Então, aí vamos jogar a psiquiatria toda fora e vamos acabar com manicômios. Quer dizer, aí você tem a solução do extremo oposto. Né? Mas o transtorno, a gente não tem uma definição sobre a causa. Né? E aqui eu vou falar dificuldades no estudo das doenças mentais. Essa é a principal dificuldade, a singularidade do fenômeno, que ela está ligada às outras. A dificuldade de correlacionar a fenômenos no reino animal. Alguém aí tem cachorro louco? Minha tia tem um. Né? O cachorro é completamente pirado. Ele é psicótico. Você vai entrevistar o cachorro para saber se ele é psicótico, se ele está delirando, se ele acha que ele é o Rin-Tin-Tin, se ele acha que ele é a Alessia, é um problema de ideologia de gênero. Aí tá lá, eu não sou mais o Bolinha, eu sou a Alessia. Né? Como? A grande parte do avanço da medicina, e aí vem o meu desespero, vamos proibir a pesquisa com os animais. Oh, meu Deus. Vamos falar que 90%, claro que é um chute, tá, gente? Mas 90% do avanço da medicina se deveu com experiências com animais. Similaridades, experiência com o comportamento de rato, cachorro, experiência com o sistema digestivo dos porcos, é muito parecido com o dos seres humanos, e por aí vai. Então, às vezes você vê aquelas experiências relatadas, você fica morrendo de dó. Eu adoro gato. Aí tinha uma experiência que dá vontade de você chorar, que você tira um nervo lá do gato, o gato come até explodir e morre. É triste, mas aquela experiência salvou zilhões de vidas, tá? Aquele gatinho morreu pelo bem da humanidade. Não tinha outro jeito. E vamos parar de frescura. Dá para fazer isso com doença mental? Não dá. Por uma questão simples. A nosologia dos sintomas, a descrição dos sintomas, depende do discurso, da análise do discurso. Qual o discurso que a gente tem entre os animais? É claro que nenhum. Então, não dá para você fazer uma correlação das doenças mentais dos seres humanos com o comportamento animal. E esse é o grande obstáculo, e é por isso que, estou falando desde o início da palestra, por incrível que pareça, você pega o Cal e Jaspers de 1909, 110 anos depois ele está atual.
É por isso que você pega muito do que o Freud escreveu. Atenção, estou falando da descrição do Freud. Não estou falando da fundamentação da teoria dele, que é... Eu não vou nem falar que é anticristã, que é... Vamos falar rasgado. Ela é determinista, ela é materialista. Eu não vou falar que ela é imoral, não. Ela é imoral, eu não vou falar isso, não. Ela é estúpida, vamos falar rasgado, porque ela reduz o ser humano a uma satisfação das pulsões. E o Freud vai dizer que a neurose é uma tentativa de administrar a insatisfação das pulsões. O mecanismo da doença, o mecanismo da neurose, o Freud acertou, mas o fundamento dá vontade de você dar uns tapas do Freud. Porque ele reduz tudo a uma questão de satisfação dos desejos. Sendo que ele próprio reconhecia que se você satisfizer seus desejos, nós vamos voltar à barbárie. Aí você tem os textos, né? Mal-estar na civilização, o Totem Tabu, os clássicos do Freud, que qualquer pessoa interessada nesse tema tem que ler. Nem que seja para depois meter o pau. Mas tem que ler Freud, sim. Tem que ver as contribuições e tem que ver os erros. Os erros são gritantes, mas foi uma das pessoas que moldou o século XX, parênteses, inclusive, principalmente na arte, fecha parênteses, e abre parênteses, é um dos motivos do mundo estar essa putaria. Embora, desculpa o termo, chulo, também vocês não arrumam palestrante de bom nível, aí dá umas coisas dessas. Então, vocês desculpa aí, mas daqui a pouco eu estou citando Borghetti, Gil Brother, eu fico perplexo, o nível vai cair mais ainda. Mas quando a gente começa a falar umas coisas dessas, por quê? O Freud, no fundo eu sou um trouxa, eu acredito na bondade humana. Então eu acredito que o Freud não era uma pessoa mal intencionada. Daqui a pouquinho vem um sapato na minha cabeça. Porque quando você vê, no fundo, quando você vê os textos do Freud, ele está dizendo, atenção para o resumo do resumo resumido. O Freud está dizendo o seguinte, olha, ou você tem a civilização, ou você tem a realização das pulsões. Agora, é o mais forte realizando as suas pulsões, é o mais forte se impondo sobre os mais fracos e fazendo o que ele bem quiser. Que, no fundo, é o que os regimes totalitários fazem. As pessoas mais livres, quer dizer, as únicas pessoas livres num regime totalitário são os ditadores, são aqueles que detêm o poder. E essas pessoas, elas são livres, elas seguem as suas pulsões, né? E você tem que ter um limite da pulsão, senão você não tem civilização. Eu tenho certeza que o Freud ficaria horrorizado com o que a gente vê hoje. Agora, o Freud abriu a porteira, por causa, principalmente, olha, claro, vocês podem pegar uma pessoa que estudou mais Freud do que eu e vai falar, não, Matheus está falando, eu não estou falando besteira não, eu estou falando o seguinte, eu acredito que o principal problema tenha sido o Freud abrir a porteira na sua visão de homem, que o homem ele é simplesmente um ser que precisa satisfazer as suas pulsões e como ele é eternamente insatisfeito, ele é um neurótico por natureza, ele tem que administrar isso. Ele é simplesmente um bicho que vive administrando as suas pulsões, o seu instinct, né, que é a palavra alemã que o Freud usa para designar o que em português foi traduzido para pulsão. Vou citar um exemplo prático. Gente, quem não estiver entendendo, levanta a mão. Porque senão a escola de samba vai embora. Por exemplo, eu quero matar todas as pessoas que eu não gosto. Eu quero matar os corintianos, eu quero matar... Lá em Minas, eu quero matar os cruzeirenses. Aqui eu quero matar... Não, até que... É todo mundo, Helder. E eu sempre erro o nome do Ladeira aqui. Primeiro, para encher o saco dele. Segundo, porque eu sempre troco também, porque eu sou meio retardado. Mas brincadeiras à parte, eu quero matar quem eu quiser. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que administrar minha raiva. Como é que eu administro a minha raiva? Eu tenho que controlar a minha raiva. Só que eu vou desenvolver um sintoma, porque eu continuo com a raiva. É isso que é a psicanálise do Freud. Aí você vai relacionar a sua raiva com uma experiência vivida na infância. E você vai administrar esse sentimento.
eu estou fazendo um resumo, tá, gente? E, por favor, porque às vezes alguém, um psicanalista, vai ficar indignado com o que eu estou falando. Isso é um resumo da teoria do Freud. É claro que estou generalizando, estou explicando rapidamente, porque não é o nosso assunto. Estou falando rapidamente das pulsões e nesse ponto para defender o Freud, mas a visão dele de ser humano é mesquinha. E obviamente, ela passa longe do espiritual, do livre, daquilo que torna o ser humano livre, que é o espírito. Freud não acredita nisso, e isso é absurdo, tá? Então, nesse ponto é que eu desço o cacete no Freud. Não é nem pela teoria dele do desenvolvimento psicossexual da criança, da infância. Isso daí eu acho um tema para se debater, acho muito complicado, e muitas pessoas... Agora, porque, por exemplo, o Freud ele fala do período de latência. Não dá para explicar. Vocês tiveram essa aula grátis lá na casa do Luiz aquele dia. Pois é, mas eu não posso explicar agora. O Freud ele vai falar que a criança ela vai vivenciar um período de latência mais ou menos a partir dos 6, 7 anos de idade até a puberdade. Nesse período ela deve estar afastada de qualquer estimulação sexual. E você está querendo educação sexual para crianças com 6, 7 anos de idade, que é uma coisa que as cinzas do Freud devem estar lá, assim, em ebulição, lá na cubuquinha. Porque isso é uma coisa diametralmente oposta do que o Freud está falando. A criança, ela vai sublimar as suas pulsões sexuais após o trauma da castração. Não vou explicar isso agora, não dá tempo, senão acabou a palestra. E ela vai sublimar essa estimulação para isso voltar na puberdade, o que é o processo natural das coisas. Mateus, você concorda com isso? Você discorda? Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou descrevendo de uma forma geral o que o Freud vai falar sobre o período de latência. E olha o escândalo que é hoje você propor educação sexual para crianças de 6, 7 anos, até para a teoria psicanalítica original do Freud. Tá bom? Então, a minha crítica na questão uma das críticas, tá? É a questão da visão mesquinha que o Freud tem do ser humano. Nós não podemos compactuar com isso, tá bom? Então, e o tempo está correndo, não cheguei nem na metade do que a gente vai conversar, então vou acelerar um pouco, mas nós precisamos perceber a pessoa como alguém capaz de fazer escolhas. É o primeiro passo para reconhecer o espírito nela. Algo que transcende a matéria. Bom, então, em decorrência da singularidade do fenômeno, nós temos limites nas pesquisas. Como é que a gente vai fazer experiência com seres humanos? Isso é muito limitado. Dificuldades no tratamento. Essa dificuldade do paciente reconhecer a própria alucinação. E no caso da ideologia de gênero que eu estou batendo aqui na tecla, ele está sendo fomentado pelos próprios psicólogos a continuar com o delírio, a delirar cada vez mais. E outra coisa terrível, a família do paciente não aceitar a patologia por não compreender o prognóstico da doença, tendendo à cronificação sem perspectiva de melhora. Deixa eu contar um caso que é terrível. Vou ter que contar resumido. Vou contando as histórias. Eu estava fazendo um estágio com parentes de pessoas atendidas num posto de saúde. Essas pessoas estavam sendo atendidas pelo grupo lá, psiquiatra, assistente social, psicólogo, tererê, tererê, e estava lá os estagiários de psicologia para fazer o estágio, para atrapalhar. Mas eu aprendi bastante. E uma das coisas que eu aprendi é a como os familiares de um psicótico não entendem a doença e se revoltam. Foi muito triste. O filho de um deles era um velhinho que ficou doente já moço. Imagina a humilhação de ter um pai psicótico. Sai correndo pelado na rua, tacando pedra nos carros, tacando pedra nas janelas das casas, o povo querendo matar, aquele escândalo. E graças a Deus, com a medicação, os surtos foram controlados. Mas o estrago emocional já tinha sido feito. E aquela coisa, eu sou psicólogo, eu tenho um psicólogo escrito na testa, vai todo mundo.
Você que é psicólogo, meu Deus, cada história. Aí, olha, o filho dele, olha, a gente faz tudo por ele. A gente fez uma casinha para ele, fizeram um barracão para ele. E impecável a limpeza, tinha um quartinho, tinha uma salinha dele. Ele ficava lá sentado o dia inteiro, já mais idoso, sempre assim, não é? E ele escrevia coisas como que ele tinha contato com extraterrestres, que ele era um enviado dos discos voadores para salvar a humanidade, taranã, taranã, taranã. Ele não falava nada, mas escrevia e tudo mais. Mas o conteúdo é muito monótono, é muito repetitivo, sabe? O conteúdo de um esquizofrênico. E a outra coisa que me revolta, é uma viagem. Tem gente que faz uma verdadeira apologia da doença mental. Eu lembro que já naquela época, eu já tinha um pouquinho de vergonha na cara, eu fui assistir um documentário no cinema chamado Istamira, que é um documentário, obviamente, documentário cabeça, feito com dinheiro público, brasileiro, óbvio, sobre uma catadora de lixo, que tinha problemas mentais. E ela não precisava do trabalho, mas ela ia lá catar lixo. E o cara, que maravilha, ela tá no meio daquele lixão maravilhoso junto com os urubu, vamos filmar. Se fosse a sua mãe, eu queria ver, safado, se você ia filmar a sua mãe no meio do urubu, catando lixo e achar bonito. Mas tá lá a glorificação da loucura. Gente, isso me enfurece. Eu tava dando um piti no cinema. Olha, enfim. E olha que maravilha, olha que fotografia linda, tá aqui a sombra dela no lixão. Gente, dá vontade de você pegar um cara desse e dar uma surra. E os caras falam que é um delírio, que é uma coisa... Eles não... que é uma viagem que eles não pediram para viajar e eles não têm bilhete de volta. Eles não pediram, sabe? E você tem uma família inteira sofrendo com esse comportamento. Exato. Para quem está de fora. Olha, é horrível, é horrível. Se vocês quiserem passar uma hora e meia de raiva, assista esse documentário. É muito triste. Eu fiquei revoltado assistindo. Então, essa incompreensão da loucura, né, da loucura, desse processo, isso é muito cruel. A família do paciente... Então, você tem os extremos. A família do paciente não compreende esse processo e ela acha que o paciente é um vagabundo, ela acha que ele não quer ficar bem. Então, o filho ficava revoltado. Ele falou comigo, olha, a gente faz tudo por ele, ele não melhora nada. Ele não fica bom. Olha como a gente cuida dele realmente. A higiene dele estava impecável, a casa estava limpinha. E nada dele melhorar, ele não sai dessa. Como é que você pega essa família traumatizada e explica para ela que é um processo de adoecimento que não tem volta e que ele não vai melhorar? Porque as pessoas não compreendem a doença mental. E muito é por culpa dos psicólogos também. Tá? Bom, vamos lá. A ansiedade está associada com a depressão. Eu já estou muito adiantado no tempo, tá? Eu vou falar rapidamente. Você tem na ansiedade uma série de sintomas e a crise de ansiedade, a gente caracteriza a crise... Veja, esses diagnósticos, eles são muito mais para uma forma de orientação no auxílio do tratamento dos sintomas, porque o tratamento em si ele é muito mais complexo do que simplesmente a pessoa teve uma crise de ansiedade por algum motivo, de repente é uma coisa mais simples, às vezes é uma coisa mais traumática. Primeiro você tem que tratar dos sintomas. Não tem como você aliviar o sofrimento dessa pessoa discutindo outras questões. Você tem que tratar desses sintomas, né? Então é importante fazer a descrição desses sintomas, fazer uma entrevista
de psicodiagnóstico para descrever esses sintomas e fazer o tratamento adequado, se for o caso, na base da medicação. Como que você faz? Encaminha para o psiquiatra, né? Então, as síndromes depressivas foram reconhecidas como problema de saúde pública. Em 2013, segundo estatísticas, 3,6% da população mundial foi diagnosticada como depressiva. Tem muito mais, no caso do Brasil, tem muito mais gente do que isso tomando remédio. Isso tinha que ser estudado, isso tinha que ser investigado, isso tinha que ser quantificado de alguma forma. Os quadros depressivos têm como elemento central o humor triste. Caracterizam-se por uma multiplicidade de sintomas, em casos mais graves, até mesmo sintomas psicóticos, que no caso é o desenvolvimento da depressão. Sintomas afetivos, sintomas instintivos, alterações ideativas, tristeza, melancolia, choro fácil. Sintomas instintivos, fadiga, cansaço fácil, corpo pesado, desânimo, perda de apetite, o sono, aumento do apetite também, diminuição da libido. Então, essas alterações, elas são indicativo de que pode ser um episódio depressivo. Alterações ideativas é a tendência que você tem de levar tudo para o lado negativo da coisa. E o seu pensamento, isso é pior, o seu pensamento negativo vai procurar um reforço para pensar mais negativo ainda, e aí você está com o círculo da neurose completo. Que é o quê? Eu sou um coitado, Não, vamos falar sério, eu ia fazer uma zoeira aqui, mas vamos falar sério. Eu sou um coitado porque eu perdi meu emprego. É um problema sério e pode gerar depressão. Eu perdi meu emprego, mas é porque eu sou incompetente, eu não trabalho direito. Aí a pessoa vem e fala assim, realmente você é um incompetente, você não trabalha direito. Tá vendo? Você não me compreende. Você não me compreende, tal. Agora, se a pessoa fala, não, você não perdeu o emprego por causa disso, foi por causa da crise, você é uma pessoa competente, não, você está errado. Então, a pessoa ela vai, de alguma forma, nada do que você falar para uma pessoa deprimida vai ajudar. Gente do céu, pelo amor de Deus, não adianta você vir com levanta da cama, seja positivo, meu amigo. As ideias... Meu Deus. Lute! Vamos lutar pra quê? Deprimido, a única coisa que deprimiu ela, lutar pra quê? Não adianta você vir com frases motivacionais. Aliás, eu nem sei pra que elas servem. Eu acho que servem pra o cara que tá falando ganhar dinheiro. Mas, eu vou ser muito sincero, eu não sei pra que elas servem. Porque eu nunca vi um deprimido se motivar com frases de efeito, que não tem efeito nenhum. Deve ter efeito na conta bancária de quem está falando e tem que ir lá fazendo a palestra. E aí a pessoa sai da palestra, poxa, mas eu sou a pior pessoa do mundo, eu não consigo sentir nada, esse cara está falando, está todo mundo empolgado e eu continuo mal. Né? Alteração ideativa, você está sempre se perseguindo com essa ideia de culpa e qualquer coisa que a pessoa de fora te falar, ela vai ser um reforço para esse pensamento, vai reforçar esse seu comportamento negativo. Assim, aqui é até mais, digamos, mais sério. Alterações cognitivas, déficit de atenção, concentração, memória, etc. Alterações de autovalorização, baixa autoestima, vergonha, autodepreciação e alterações da capacidade de decisão. Camo o dia inteiro, não quero ver ninguém, estou no escuro. O que você quer almoçar? O cara não decide até na janta o que vai almoçar. Inclusive, a questão da alteração do apetite, né? A perda do apetite, ou o aumento do apetite. Aí, quando a gente tem os sintomas psicóticos, aí a gente já tem um caso, a depressão se agravando, né? São alucinações auditivas com conteúdos depressivos, ideias delirantes de conteúdo negativo, hipocondria, delírio de ruína, miséria e as ideias
de morte. Que, olha, normalmente um depressivo não vai se matar, porque ele tem preguiça de fazer isso. É um humor negro, mas é verdade. O depressivo, ele, nem no suicídio ele vê uma razão. Então ele vai ficar quieto, deprimido. Quando a coisa vai piorando, quando surgem os sintomas mais graves, aí a coisa pode mudar de figura, porque ele vai começar a ter ideias que, se não forem tratadas, vão entrar no caminho da psicose. E é um caminho que não tem volta. Na verdade, quanto mais cedo a gente tratar a doença mental, mais a gente vai conseguir brecar, mais a gente vai conseguir minorar os efeitos, os sintomas, e quem sabe a gente vai chamando a pessoa à realidade, porque isso aqui é o fundamental. A gente tem que chamar a pessoa à realidade e ela tem que jogar a responsabilidade. A pessoa ela tem que se sentir responsável pelo próprio tratamento e pela própria cura, porque ninguém de fora vai fazer esse milagre por ela. Ela é que tem que acordar do delírio, ela é que tem que acordar dessa ideia depressiva. Eu acho que vocês têm casos de pessoas, conhecidos amigos, que são pessoas talentosas e tal, e estão lá deprimidas. Você tem que acordar a pessoa, de alguma forma. Ninguém falou que é fácil. Porque às vezes o processo já está em andamento. Você tem que ter um bom psicólogo. Cadê os bons psicólogos para tratar isso? O episódio depressivo, o episódio depressivo comum, ele dura 2 semanas. Ele pode ser classificado leve, moderado, grave e grave com sintomas psicóticos. Se o episódio dura mais que 2 semanas, aí a gente já vai ter um episódio mais grave. Isso é uma quantificação para ter uma noção do tratamento do sintoma, porque se a depressão é normal, um episódio depressivo leve, isso é normal. Desde terminou um namoro até perder o emprego. Mas no caso de um luto, por exemplo, esse episódio pode durar até 1 ano. Né? A perda de uma pessoa muito próxima. Então, aqui, causas, síndromes depressivas, causas, síndrome, reunião de sintomas, reunião de causas. Diversos fatores causais e desencadeantes nas síndromes depressivas, fatores genéticos, biológicos, neuroquímicos. Do ponto de vista psicológico, experiências de perdas pessoais e materiais. Então, essas pessoas lá em Minas, que teve esse desastre da barragem, essas pessoas, vamos ter respeito por elas, perdeu a casa, aí vem você tá vivo. Perdeu a casa. Tá tudo lá na casa dela. É claro que ela vai ter um sentimento de perda nisso daí. Tem que saber lidar com isso. Pode não ter sido... uma amiga minha perdeu o irmão, trabalhava na Vale, acharam o corpo, pelo menos, na quinta-feira de semana passada. Imagina, é pior ainda, né? Então, essas experiências tendem a levar a um quadro depressivo, sim. A depressão, digamos, a causa mais comum da depressão hoje, pelo menos eu vou colocar como baseado nos estudos do Viktor Frankl, que inclusive ele é o autor dessa expressão vazio existencial. Todo mundo sabe dessa expressão, vazio existencial. Já virou até historinha da Turma da Mônica, o vazio existencial. A Magali estava, Mônica, estou sentindo um vazio tão grande. Aí a Mônica perguntou, vazio existencial? Não, é vazio estomacal. Quer dizer, vira até uma piada de revista, porque essa é uma expressão que entrou na cultura. E é curioso que tenha entrado na cultura e a gente não saiba quem é o autor dessa expressão. É o Viktor Frankl. Graças a Deus, hoje, tem muitas obras do Viktor Frankl sendo traduzidas. Quando eu fiz psicologia, eram 4 em português. A gente tinha que se virar no espanhol. Mas estão sendo traduzidas. Inclusive, tem a teoria das neuroses dele, que saiu há pouco tempo, que inclusive é uma referência minha. O Viktor Frankl, ele está defendendo que na nossa era, no nosso tempo, a maioria das causas da depressão é a de falta de um sentido para a vida.
E essa neurose ele está chamando de neurose noogênica. O ser humano é um ser em busca de um significado para a própria existência. Bom, ele tem textos muito bonitos. Nossa, tem coisas que são muito bonitas. Não dá para contar mais caso, porque a gente já está muito avançado. Então, aqui tem um texto dele, depois eu passo para vocês vocês me peçam, eu vou mandar para o pessoal essa apresentação também. Aqui, o bom e velho Aristóteles. Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Então, não é que os filósofos eram psicólogos, eles não tinham as ferramentas para isso, mas não vamos desprezar o conhecimento do bom e velho Ari. Porque é isso, o ser humano está voltado para a realidade, ele está naturalmente voltado para a verdade, para o conhecimento, para a realidade. Se você falsifica isso, você induz ele à neurose, à psicose. Se o ambiente que ele está vivendo não é um ambiente que favoreça ao conhecimento da verdade, ele vai desenvolver uma neurose, uma psicose, ele vai ficar doente, ele vai ficar mentalmente doente. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não falou, sejam livres e descubram a verdade, se virem, sejam livres. Não, nosso Senhor Jesus Cristo vai falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não estava falando de logoterapia, ele estava falando de conhecereis a verdade. É a verdade que vos libertará. É o conhecimento da realidade, é o conhecimento da verdade, é o que está à sua volta. Aí é claro que a gente vai colocar a graça, o conhecimento da graça. É essa a ferramenta do católico para manter a sua sanidade no mundo que a gente está vivendo. Porque eu estou falando de superar a depressão com uma vida espiritual e infelizmente eu já corri muito com a palestra e não consegui introduzir ainda o tema. Vamos falar rapidamente nesse final aqui, porque, na verdade, eu queria dar umas dicas, porque existem pessoas muito mais capacitadas do que eu, verdadeiros mestres da oração, que poderiam falar mais. Mas vamos às dicas para nos disciplinar no auxílio ao tratamento. Então, olha só, eu já insisti bastante com vocês. A alteração da percepção da realidade é uma característica dos transtornos mentais. O distúrbio mental desorganiza o indivíduo. Como é que nós vamos recuperar a organização, nossa organização mental? Em primeiro lugar, a oração não tem uma função terapêutica. Esse é o primeiro ponto. Eu vou rezar para ficar bem. Não. Você vai cheirar cocaína para ficar bem, você vai no prostíbulo para ficar bem, você vai pegar o carro 120 por hora para ficar bem. Depois você vai ficar bem morto. Mas não é ficar bem. Você vai ficar equilibrado e às vezes a busca do equilíbrio vai te provocar uma dor. Eu acho interessante o seguinte, outro dia uma amiga minha fez uma piada no Facebook. Primeiro dia de academia, cadê a ambulância? Né? A gente vai para a academia, eu tô lá fazendo pilates, tô lá sofrendo no pilates, né? Porque ginástica de preguiçoso é pilates. Mas tô lá firme e forte no pilates para me iludir que eu tô fazendo muito exercício. Mas é bom. Eu estou conseguindo botar as mãos no pé depois de tantos anos, né? Desde a época da adolescência. Se vocês quiserem, eu faço uma demonstração depois da palestra. Depois da palestra. Oração não é isso. Mas é engraçado que a gente aceita fazer exercícios desconfortáveis para buscar a saúde do corpo, mas a gente não aceita o sofrimento para buscar a saúde da alma. Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, a gente está careca de saber disso, ele não veio para a gente parar de sofrer. Ele veio para sofrer com a gente. É isso que a gente fica com raiva, a gente fala, mas por que, meu Senhor? Ele não vai te responder isso, e você tem que aceitar isso. É por isso que a oração não tem uma função terapêutica, porque a função terapêutica do remédio é retirar o sintoma. Nosso Senhor Jesus Cristo não vai tirar o seu sofrimento. Ele vai sofrer com você. Então, quando a gente... Cadê o crucifixo? Cadê o crucifixo dessa sala? Ai, que lindo. Bom, tá aqui.
Quantos santos já falaram isso? Quando você sofrer, olha para Cristo na cruz e cala-te. Um deles foi Santo Afonso de Ligório, mas outros santos falaram frases semelhantes. Quando você sofrer, olha para Cristo na cruz e cala a sua boca. Então, a primeira coisa, oração não é Rivotril, não é Prozac. Oração, ela, nos momentos mais dolorosos, às vezes ela vai te deixar mais dolorido ainda. Eu creio que talvez você já tenha passado pela experiência de uma perda muito dolorosa, de um momento muito difícil, aí você começa a rezar, dói mais ainda. Bom, e aí o segundo lugar, a oração não tem efeitos práticos na remoção de sintomas. A oração não é um remédio, nesse sentido, ela é um remédio para a alma, mas ela não é um remédio para os sintomas. E daí a dificuldade de rezar com depressão. Por quê? Porque quando você está deprimido, você não tem vontade de fazer nada. Aí tem a historinha dos santos, nossos amigos santos. A Santa Teresa de Ávila vai lá na igreja, não estou com vontade nenhuma de rezar, Senhor. Eu vou ficar contando os tijolinhos aqui. Vocês conhecem essa história? Essa história é muito legal. Eu vou ficar hoje contando os tijolos aqui da igreja, tá bom? E ela agradou Jesus dessa forma. Então a gente tem que fazer o que dá. Porque a Santa Teresa de Calcutá, ela vive falando isso. E quando saíram os diários dela, a gente fica chocado. Por quê? Porque ela passou pelo deserto espiritual, ela passou pela noite escura da alma por anos e anos e anos, e ninguém sabia disso. E o que ela falava? Não desista de rezar, não desista de orar. Ah, mas eu não estou sentindo nada. E esse é o grande problema, a gente está viciado em sentir coisas. Isso é terrível. Então, você, Maurício, falou que nós somos liberais, né? Nós temos uma mentalidade liberal. Você gosta de falar sobre isso. Eu não sei se... Não sei se é o termo propício para essa palestra, mas nós estamos tão viciados em sentir coisas e exigir respostas. E quando eu falo em resposta, aí eu já trago a contribuição da psicologia comportamental. Por quê? Porque nossos queridos Pavlov, Skinner, Watson, eles descobriram que o ser humano é um bicho que responde a estímulos. E veja, aí vem o songamonga, porque o behaviorismo ele é ridículo. Nunca leu um textinho do Skinner na vida e... Gente, não discute comigo. Tá, vai. Por quê? Porque a filosofia do behaviorismo, meu amigo, os melhores behavioristas, eles são péssimos filósofos e alguns até se reconhecem com isso. Por quê? Porque eles não estão discutindo filosofia. Eles estão discutindo uma maneira de minorar o sofrimento da pessoa e nisso, palmas. Por quê? Gente, você tem caso de uma moça que foi estuprada, você vai resolver como é que você vai minorar o sofrimento dela. Me fala sobre sua infância. Você vai fazer uma terapia comportamental com ela. Você vai fazer uma terapia que vise reduzir o sofrimento, os sintomas do que ela está passando agora, do estresse pós-traumático. Você precisa de uma coisa concreta. A análise de comportamento na clínica, ela te oferece isso. Então, uma coisa que é interessante e que a psicologia me ajudou muito, a psicologia comportamental me ajudou muito, é o lema dos behavioristas: o comportamento humano não é regido por regras. Então, eu vou explicar de uma maneira sucinta e que acontece toda hora. Você chega, a Mariazinha, aquela menina linda, maravilhosa, educada na fé católica, primeira comunhão, crisma, vai na igreja, todo dia da seita da saia, é amiga da Stefani, é a menina mais... eu tenho que te zoar também. É a menina mais legal depois da Stefani, aqui e tal, não sei o quê. Aí ela arruma um namorado, Zé Droguinha. Aí você fala com a Mariazinha, seu namorado é Zé Droguinha, seu namorado mexe com essas porcaria, seu namorado já namorou 48, seu namorado ele não vai ficar com você, seu namorado é corintiano, seu namorado é a pior pessoa da face da terra, mas eu amo ele.
O comportamento humano não é regido por regras. O que são as regras? No sentido behaviorista, é o que você fala para a pessoa. Não é a placa do não fume. É a consequência do comportamento de fumar. E aí, quando a pessoa estiver lá com um belo câncer de pulmão, com 3 meses de vida, aí ela vai, eu não devia ter fumado. Porque, infelizmente, o comportamento humano, e quando a gente compreende isso nos ajuda a ser mais compreensivos com o próximo. O comportamento humano, ele não é regido, ele não é reforçado pelas regras, pelos conselhos que a pessoa dá. É quando a pessoa se estrepa. Aí, pois é, eu não devia ter ficado com o Zé Droguinha. Agora eu tô grávida, tô com uma DST, ele foi embora. Agora é tarde. A partir do momento que você teve a consciência da consequência do seu comportamento, é que você vai botar a mão na cabeça. Talvez da burrada que você fez. Vocês estão entendendo? Gente, de quem é a culpa? Conversa lá com a Eva, com o Adão e fala, para que vocês foram comer? Para que vocês foram ouvir a serpente? Para quê? É a natureza humana caída do pecado. O comportamento humano não é regido por regras. Quanto pior a educação no sentido moral que você dá a uma criança, mais ela vai ter que ela vai ter que receber estímulos negativos para aprender alguma coisa, mas ela vai morrer nesse caminho. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, um pouquinho de Skinner nessa dose é a melhor coisa para a gente compreender o comportamento humano. O que isso tem a ver com oração? Eu vou rezar. Não estou sentindo nada. Parei de rezar. Porque o meu comportamento de rezar, ele tem que ser reforçado porque eu vi Nossa Senhora, porque o santo fulano falou no meu ouvido, porque agora eu sou um vidente, agora eu tenho 3, 5, 10, 15, 20 pessoas ao meu redor e eu estou lá revelando blá, blá, blá e etc. E aí? Nós temos que confiar em Deus, porque aí entra a graça, entra aquilo que reforça a nossa fé e para isso não serve o paradigma do behaviorismo de estímulo-resposta. Estímulo é consequência, resposta. Não serve, porque a gente está rezando horas e horas e horas e a gente não vai sentir nada. Nós temos que ter uma abertura para a graça e reconhecer que a oração não é para sentir nada. A oração é para estabelecer um vínculo de amizade com Deus. E nós temos que chamar as pessoas que estão com problemas a perceberem isso. Como é que a gente faz? Então, a vida de oração deve ser encarada como um desafio para nos levar até Deus. O caminhar nesse percurso é que vai trazer a serenidade e a força para enfrentarmos os problemas da vida. A oração deve ser encarada como um tratamento para a alma, de onde advirão as graças necessárias para a nossa salvação. Como é que você vai perceber isso? Calma. São mudanças imperceptíveis que às vezes demandam meses e anos. E às vezes uma coisinha põe tudo a perder. É um pecado que você comete. Aí é como se você subisse, está subindo, de repente você cai da escada e você tropeça e vai lá embaixo de novo. E você tem que subir de novo. Nosso objetivo com a oração não é o de adquirir bem-estar, mas sim contemplar a Deus. Buscando Deus, encontraremos a paz. Porque a fé, ela se alimenta com a nossa confiança. Não é exatamente uma convicção de que 2 mais 2 são 4. Não é isso que é fé. Você confia que 2 mais 2 é 4. Mas quando você fala nesse sentido, é muito matemático. Você tem que confiar que Deus está te segurando. Aí como é que faz isso? Pedindo a graça. Como é que você faz isso? Pedindo a graça. Não existe uma fórmula para isso como se você tomar o remédio tal, seguindo a indicação do médico, você vai ter determinados efeitos colaterais, mas tomando durante 2, 3, 4 semanas, os seus sintomas da depressão, eles vão diminuir. Parênteses. Muitas pessoas abandonam o tratamento porque os remédios têm efeitos colaterais muito fortes. Eles vêm logo que você começa a tomar. Mas
os efeitos do remédio que deveriam retirar os sintomas, esses demoram mais tempo. Então a pessoa, ela não vê a resposta que ela está esperando, ela para de tomar o remédio. Por quê? O comportamento humano não é regido por regras. Qual a regra do médico? Você tem que tomar esse remédio e você vai tomar esse remédio por 6 meses. Com 3 semanas a pessoa abandonou o tratamento. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Né? Isso estou tentando exemplificar esse modelo do behaviorismo, que é pau para toda obra. Olha, eu não sou behaviorista. Se eu fosse atender, eu não atenderia para o behaviorismo. Mas o Viktor Frankl, por exemplo, ele desenvolveu técnicas baseado nesse preceito, baseado nas descobertas e nos estudos dos behavioristas. Isso daí, você não pode negar que isso é extremamente eficiente para determinados tratamentos, né? Então, o começo da vida de oração é a ordem e a disciplina, mesmo que você não sinta nada. Estabelecer critérios para uma vivência diária na oração, fixar horários, práticas locais, aprender a orar orando, buscar a frequência dos sacramentos, estudar a doutrina católica. Vi toda sexta aqui no Instituto Leão Magno, que está dando palestra sobre catequese. Viver a caridade, a fé, a esperança, as virtudes teologais. Se possível, arranjar um bom diretor espiritual. Eu faço propaganda para o Padre Jonas, que eu sou fã de carteirinha do Padre Jonas, né? Todo mundo deve conhecer o Padre Jonas. Se não conhece, tem que conhecer o Padre Jonas. Eu sou fã. O nosso objetivo como cristãos é contemplar a Trindade na vida eterna. E essa contemplação ela começa aqui. Não sei se a gente vai ter a sorte de sermos São Domingos, sabe? Toda vez que eu leio alguma coisa da vida dele, eu fico com tanta vergonha. Porque ele é tão bonitinho. Vocês já leram? Ele morreu com 15 anos de idade e Dom Bosco, São João Bosco, que foi o diretor espiritual dele, São João Bosco garantiu, ele nunca cometeu um pecado mortal. Ele morreu novo para não dar tempo. Deus foi tão bom com ele que levou ele novinho para não dar tempo dele cometer um pecado mortal. Uma vez, se não me engano, foi São João Bosco que celebrou a missa e foi embora. A missa era às 6 da manhã. Meio-dia, está no altar São Domingos com a mão no sacrário. Meio-dia. Em êxtase. E aí, Dom Bosco lentamente se aproximou, tocou, deu um toquezinho no São Domingos, né, no menino lá. A missa já terminou? A missa foi às 6 da manhã. A missa já terminou? Já, querido, pode almoçar. Isso é São Domingos, né? Será que a gente vai conseguir isso? Não é isso que a gente deve buscar. Não é isso que a gente deve buscar. Então, não é isso que nós buscamos numa vida espiritual. Em primeiro lugar, dando minha opinião de psicólogo, o psicólogo tem uma parte, como é que é? Psicólogo irritado, psicólogo nervoso, né? Vou fazer uma página no Facebook, psicólogo nervoso. Nós estamos tudo pirado. A verdade é essa. Poucas pessoas, eu acho que, para ser muito sincero, tá todo mundo lascado mesmo. Porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais caótico. E a consequência disso são 700 anos de uma intelectualidade que se afasta progressivamente de Deus. E quando a gente não tem Deus, a gente tem o delírio. Sem Deus, o delírio. Quando a gente começa a olhar a filosofia desde Guilherme de Ockham, por favor, cadê os filósofos? Para dar uma aula para a gente sobre isso. Quando a gente vê, a partir do momento em que você começa a questionar que não existe uma verdade objetiva, hoje a gente está vendo o caos, que é uma civilização sem Deus, que é uma sociedade que tem que ser laica, que é uma sociedade que tem que ser doente. Então, nós estamos no meio disso. Agora eu vou falar uma coisa que cadê os red threads vão me tacar pedra. Eu acredito que Deus vai ter ele vai, assim, século XX, século XXI, deixa eu aumentar o grau de misericórdia aqui, porque a coisa está feia.
não é? Porque são tantos erros, são tantos equívocos. É você... A gente, posso dar um desabafo agora? Eu parei de frequentar a paróquia porque o padre novo lá, ele alterou a fórmula da consagração. Ele está lá, na noite que ia ser entregue esse ano com seus discípulos e discípulas. Aí quando eu tô lá, a primeira missa que eu vou assistir com o padre, numa quinta-feira chuvosa, aí eu falo, vou assistir missa. Cheguei lá, tô lá de joelho lá. Na noite que seria entregue esse ano com seus... Ele entregou o pão, falou com seus discípulos e discípulas. Eu, oi? Eu olhei pro lado, o que está acontecendo aqui? Oi? Eu ouvi errado. Quando ele repetiu no cálice, eu quase que eu tinha um treco, uma síncope. Porque, olha, eu tolero, parabéns para você, eu tolero palma, eu tolero o santo da macumba, até isso eu tolero, aquele... santo, santo, santo. Aí o povo começa a bater palma. Já viram a dancinha que você está falando lá? É o Vira, o santo do Vira, né? Santo, 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 santo. Pois é, até isso eu tolero. Até isso eu tolero e ofereço, né, pelas almas do purgatório. Agora, alterar a fórmula da consagração para ensinar heresia não dá. Meu fígado eu vou ter uma úlcera. Meu fígado vai derreter e eu vou ter uma úlcera porque o meu estômago vai junto. Olha, gente, não dá. Então eu tive que sair da minha paróquia porque isso não dá. Agora imagina a quantidade de católicos deformada com esse tipo de coisa. Então nós estamos vivendo num mundo caótico a tal ponto que na igreja não se ensina mais o que é certo e o que é verdadeiro. Um padre ensinando isso na hora da consagração. Então, sim, nós estamos tudo pirados. Eu já lembrei de uma pessoa que não é pirada. E uma coisa que me assusta, você que é psicólogo, é engraçado que quando você faz psicologia, tem algum psicólogo aqui? Você que é psicóloga, tá na sua testa e a pessoa chega para você. Gente, é cada caso que eles te procuram. E assim, você faz psicologia? Pois é, eu estou estudando. Não, peraí. E eles tipo, é isso, não é? Eu devia ter cobrado. Devia cobrar. Então você vê o quanto que as pessoas não estão bem e quando você vê pessoas mais novas e você vê o caos e você vê as crianças, você vê a quantidade de diagnóstico de hiperatividade. Tudo é hiperativo e tudo é remédio. E como isso não está sendo estudado da forma correta, porque está havendo um abuso nesse diagnóstico, está havendo um abuso nessa medicação. A julgar pelos depoimentos de professores, coisa do tipo 90% dos alunos de crianças de 10, 11 anos tomar remédio, e alguns de tarja preta, espera um pouco, isso não é normal. Então, quer dizer, nós estamos com um cenário cada vez mais caótico. Então, primeiro, a gente tem que ser compreensivo com os outros e compreensivo consigo mesmo. Eu tenho um blog, vou fazer propaganda, eu tenho um blog que chama Jornada Cristã, jornadacristã.org, depois eu conto a história desse blog. E eu gosto de postar frases, eu faço uma pesquisa com frases. Ontem foi dia de São Pedro Damião, e eu achei uma frase linda dele. Seja exigente com os seus próprios pecados, mas seja compreensivo com os pecados dos outros. E eu vou acrescentar uma coisa, eu vou ter a petulância de acrescentar uma coisa. Na hora que você for exigente com o seu próprio pecado, não entre em piração. Busque a ajuda do diretor espiritual para enquadrar esse pecado seu, esse vício seu, porque senão você vai enlouquecer. Tem muita gente maluca. Os cruzadinhos de internet, vocês estão vendo esse pessoal. Vocês estão vendo o estrago que eles estão fazendo, que o Papa Francisco é maldito, que São João Paulo II é um herege porque beijou o Corão, que só 1 em 100 mil pessoas vai ser salva, porque Santa Fonte de Glória falou e garantiu, que está todo mundo no fogo do inferno, menos ele de preferência, que o Sede Vacantismo é o caminho. Gente, olha essas pessoas. Isso é o quê? Isso é não ter a percepção das próprias fraquezas. Então a gente tem que ter a percepção das próprias fraquezas, ter um grau de exigência para si próprio maior do que o do próximo.
Pelo amor de Deus, o que eu conheço de... tem damas aqui, então vou usar um termo mais. O que eu conheço de damas não muito modestas e que hoje estão assim, sofrendo com isso. Aí Deus dá um presente. Para uma deu um homem santo para namorar, e muito santo, porque já aprontou no passado, deu um homem santo e compreensivo para levar ela, né? Aí você tem outro caso de uma outra pessoa que, por problemas familiares, respondeu de certa forma, e tá, hoje eu preciso fazer penitência pelos meus pecados. Gente, tá o caos. Nós estamos vivendo esse caos. E nós, primeiro, nós somos felizes porque estamos aqui no Instituto Leão Magno, podemos estar nas boates aqui de São Paulo, que são as boates lá de... Deixa eu contar uma fofoca, mas as boates lá de Belo Horizonte também são uns inferninhos, né? Jogador de futebol adora jogar lá em Belo Horizonte, jogar nos times lá de BH. Depois eu explico para você, mas não vou explicar para as moças. Por quê? Mas assim, nós poderíamos estar fazendo de tudo, estamos aqui. E nós estamos aqui por amor a Deus. Então, isso já é o começo de alguma coisa. Porque o cenário lá fora é caótico. Eu sou catequista há muitos anos e eu mesmo, eu tive uma formação muito deficiente, eu tive que melhorar a minha formação, porque eu nunca tive uma orientação, eu acho que todo mundo passou um pouco por isso, de ter um padre correto. Eu tenho uma diocese que foi destruída pela teologia da libertação. Destruída! Nosso querido bispo faz comício e fica rebolando no caminhão da CUT. Então, assim, o cenário em Belo Horizonte é o caos. Será que Deus não vai ter misericórdia desse povo? Lá em Belo Horizonte tem... Sabe por que Deus não julgou as bombas de Sodoma e Gomorra aqui no Brasil? Porque lá em Belo Horizonte tem os santos... que muita gente não tem santo no Brasil, não tem santo no Brasil. Eu conheço um monte de santo que está lá 2 horas da manhã fazendo adoração perpétua. Eu conheço. É por causa das adoração perpétua que tem no Brasil, que tem lá em BH, que tem aqui em São Paulo, lá na Santa Efigênia, que tem lá no Rio, é por causa disso que Deus vai perdoar muita gente, que Deus vai ser misericordioso, porque tá lá aqueles velhinhos lá que não sabem nem ler ou crer, que perto disso aqui para ele, isso aqui é tudo palha, isso aqui é tudo, né, perto do que eles vivem. Então lá 2 horas da manhã estão lá fazendo noite de Natal eu só não fui lá porque como é que eu vou voltar para casa? Mas deu vontade. Eles levam comidinha para fazer noite de Natal lá, fazendo adoração. Essas pessoas estão rezando pela gente, essas pessoas estão rezando pela misericórdia de Deus para conosco. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E nós temos que fazer uma outra parte, que é ser compreensivo com os pecados dos outros. E ter a medida certa da justiça. Ah, mas é muito difícil. Ninguém falou que é fácil, né? E como é que a gente aguenta esse rojão? Vida de oração. Rezar sem vontade. E a dica que eu vou dar para vocês é essa oração de São Tomás de Aquino, maravilhosa, e essa frase de São Alberto Bellarmino, vocês me cobrem, eu mando a apresentação para vocês publicarem na página, para vocês refletirem. Eu quero terminar com São João Crisóstomo, os 5 caminhos de conversão. Condenação das nossas faltas. Eu acrescento, sem neura, pelo amor de Deus, senão nós vamos nos condenar para o inferno. Então, a primeira coisa é o bom e velho exame de consciência, a percepção da nossa fragilidade humana, percepção da nossa natureza decaída pelo pecado original, ter uma catequese correta dos pecados, porque o que tem de gente sem saber direito, principalmente sobre a questão da moral sexual. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu já ganhei vários Oscars, graças a Deus na minha vida eu já ganhei vários Oscars. Teve um que eu ganhei que foi o seguinte, a menina me falou o seguinte, puxa, Matheus, se eu tivesse tido um catequista como você, eu não teria feito tanta bobagem na minha vida. Por quê? Porque eu fui no padre, não tem problema nenhum você manter relações com o seu namorado. Como é que fica? Esse padre vai para o inferno, tudo bem, ele vai levá-la também para o inferno? Aí ela descobre depois no futuro.
Aí ela vai, Deus sempre, olha gente, Deus não abandona ninguém. Então essa pessoa vai descobrir no futuro que ela estava errada e que o padre estava errado. O padre vai acertar conta com Deus. Ela já está acertando aqui. Né? E com a misericórdia de Deus, ela vai seguir o caminho e ela vai ser salva. Então a gente tem que ter uma boa catequese. Então nós vamos ser bons catequistas para os nossos irmãozinhos. Dominar a cólera. Não guardar rancor. Eu acho que essa é a pior parte para mim. Vocês estão rindo. Oração fervorosa e perseverante. Muito mais no sentido também da Santa Teresinha. Estou sem vontade, vou à igreja. Eu recomendo a todo mundo que puder assistir missa diária e ir ao templo. Se não pode assistir missa diária, eu, graças a Deus, eu consigo assistir missa todos os dias. Tem gente que não consegue, vai trabalhar por causa do trabalho, mas se consegue passar 5 minutos antes do trabalho na igreja, reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias, é um começo. Daqui a pouquinho está esforçando, já está rezando o terço. Ao invés de acordar às 6h30, acorda às 6 horas, passa na igreja, reza o terço e vai trabalhar. É assim que a gente começa. A esmola, modéstia e humildade. Quando a gente fala em modéstia, a gente fala em todos os sentidos. Parênteses, lá vou eu. Pelo amor de Deus, argola no nariz, não. Aquelas argolas assim que parecem focinheira de porco. Pelo amor de Deus, isso é automutilação. Isso aí, pega lá o almanaque Capivarol, pega lá o almanaque Capivarol do tempo da vovó. Pega lá o bendito do Karl Jaspers, automutilação. Então você vê essas pessoas com a cara toda furada, automutilação, quando você não aceita a sua própria aparência. Isso é um sintoma de transtorno mental. Ai, meu Deus. Então, modéstia é tudo. Envolve isso também, humildade. A humildade envolve o reconhecimento das nossas limitações. Tem que ser a perspectiva de não ser aquela falsa humildade. E é óbvio, isso é mais fácil da gente perceber, aquele sentimento de grandeza quando você está diante de 100 mil pessoas e eu sou muito gostoso, né? E você está falando muito bonito, mas você não está agradando a Deus. Deixa eu contar uma história e eu vou falar aqui, talvez o Padre Jonas fique bravo comigo, mas eu vou falar. Porque uma das coisas mais bonitas que eu já vi, eu fiquei comovido mesmo. Eu tô em São Paulo, eu vou na missa lá do Padre Jonas. Eu sou fã do Padre Jonas. O dia que vocês abrirem o fã-clube, eu quero ser o presidente do fã-clube e a carteirinha número 1 é minha. Eu cheguei 9h30, tô lá rezando, tô lá quietinho. O Padre Jonas está conversando com as veinhas do apostolado da oração. Eram 5 veinhas. E ele tá falando tantas coisas bonitas da importância da oração, como que os santos viam a oração. E aí eu fui pegando aquilo também. E no meio da conversa eu refleti, gente, ele está falando com 5 velhinhas. Uma coisa que ele poderia estar falando com 30 mil pessoas. Aí você vê, graças a Deus, o Padre Paulo Ricardo falando para aquela multidão. Você vê, né? Mas você vê o Padre Jonas falando com 5 velhinhas. Aquelas coisas lindas. Ele está gastando aquilo tudo com 5 velhinhas e mais os 2 penetas que estão lá ouvindo aquilo. Aí você imagina Jesus conversando aquelas coisas lindas que a gente nunca vai saber, porque não estão relatadas na Bíblia, porque São João comenta no final. Jesus ainda fez muitas e muitas coisas, e se fossem necessários, teriam que ser escritos milhões e milhões de livros, né? Muitas coisas que não estão escritas aqui. E aí você imagina quantas coisas bonitas Jesus deve ter falado com Pedro, João, Tiago, André, com os discípulos de Emaús, 2 pessoas. Então você vê o grau de humildade de uma pessoa falar com 5 velhinhas, aquilo tudo, isso é humildade. Eu vou falar para 5 pessoas? Eu que estudei tantos anos. E nosso Senhor Jesus Cristo foi falar com 2, ficou falando a viagem inteira com 2 mané, que se você ver bem, uma coisa curiosa no Evangelho, nessa passagem, que era uma das preferidas da minha mãe, né? Aí acaba virando uma das preferidas minhas.
Quando os discípulos relatam, se vocês percebem, eles não conseguem relatar o que Jesus falou, eles conseguem relatar o que Jesus estava falando com eles, a história da salvação. Mas imagina quanta coisa bonita Jesus falou para eles, e só para eles, e não foi registrada. São Lucas não conseguiu escrever, mas eles falaram assim, você não sentia o seu coração ardente enquanto ele falava? Então isso é o grau máximo da humildade, de você gastar o seu tempo, de você gastar a sua sabedoria, de você gastar aquilo que Deus te deu com uma pessoa no telefone, com uma pessoa em dificuldades, com uma pessoa que precisa da sua orientação, do seu ensino. Isso é humildade. Bom, São João Crisóstomo, acabamos de indicar 5 caminhos de conversão. Condenação das nossas faltas, não guardar rancor, oração fervorosa e perseverante, esmola, modéstia e humildade. Não fiques, pois, inativo, mas em cada dia utiliza todos esses caminhos. São caminhos fáceis e não podes apresentar a tua miséria como desculpa para não os percorreres. Aqui está interessante porque o São João Crisóstomo está falando como médico. Faça isso sem vontade. Ele está falando em disposição, levanta da cama, vamos lá. Não, ele não está falando, ele não é coaching. Ele está falando, faça isso. Mas eu não tenho vontade, não interessa porque a vontade virá. De alguma forma a vontade virá. Então, para encerrar, já falei demais, estourei bastante tempo. Para encerrar, o que nós psicólogos deveríamos fazer, e nós psicólogos cristãos católicos, é justamente orientar as pessoas que estão com algum problema psicológico grave a fazerem isso como um remédio e a incentivarem essas pessoas a se utilizarem dessas regrinhas aqui como se fosse você vai tomar esse remédio, você tem que tomar esse remédio. E tentar convencer essas pessoas, chamar essas pessoas da realidade de que o nosso prêmio é a paz, a estabilidade, que é alcançada aqui a duras penas, mas a recompensa eterna, ela é muito maior do que o bem-estar que teremos aqui. Porque esse bem-estar que a gente tem é muito mais uma sensação, entre aspas, de dever cumprido, de estar fazendo o que é certo, de estar amando a Deus e ao próximo, de estar exercendo as virtudes teologais. Esse bem-estar que isso nos dá, ele vai minorar o nosso sofrimento, mas ele é uma convicção que não é exatamente um sentimento que vai acabar com o nosso sofrimento, vai nos dar um bem-estar. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu estou imaginando a minha amiga que perdeu o irmão nesse desastre. O que pode aliviar o sofrimento dela agora? Mas rezando por ela, e se ela tiver forças, e se ela encontrar forças, isso vai dar a ela um alívio naquilo que é a consciência dela. Eu estou fazendo o que é certo. Eu estou sofrendo muito, mas eu estou fazendo o que é certo. Eu estou mantendo minha fé em Deus. Né? Mas isso é tão... Ninguém falou que é fácil. Isso é tão difícil, ninguém falou que é fácil. Mas a gente tem que lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio nos libertar do sofrimento, ele veio nos libertar do pecado. E para isso veio sofrer com a gente. Se nós conseguirmos transmitir essa mensagem para os nossos irmãos, com a nossa vida, com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, com a nossa vida, nós vamos estar fazendo... Primeiro, nós vamos nos fazer pessoas menos piores do que somos e vamos fazendo, em consequência, um mundo menos maluco que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer a paciência e pedir desculpas alguma coisa que não tenha ficado muito clara e também o tempo. Mas, como a gente percebe, é um tema muito amplo que se vocês acharem interessante, eu vivo falando com amigos psicólogos, vamos criar um grupo de psicólogo católico, vamos sair um pouco da inércia também e vamos colocar o nosso conhecimento para os irmãos, para orientar os irmãos, para orientar as pessoas próximas,
nesse mundo cada vez mais maluco que a gente vive e que nos afeta, tá? Me afeta vocês, afeta a cada um de nós. Eu, de relance aqui, eu só conheço uma pessoa que é uma rocha. Em todo o meu ciclo de convivência, eu só conheço uma pessoa que é uma rocha, assim, que não deixa se abalar por nada. Que a hora que o meteoro estiver vindo, olha, o meteoro está vindo, eu vou ali me confessar. Eu só conheço uma pessoa que é assim. Porque todas as pessoas que eu conheço têm um grau de piração, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E não vamos desanimar, vamos amar uns aos outros, vamos compartilhar nossas experiências de oração, compartilhar os nossos conhecimentos também, e vamos fazer cada um de nós, aí já é uma coisa minha, se você não é capaz de dar uma palestra, você é capaz de dar exemplos, né? Então vamos fazer cada um a nossa parte para um mundo menos maluco. Muito obrigado.